Vamos continuar falando aqui sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre essa abundância que a Matrix tanto quer que a gente fique preso no lugar oposto. Mas, se estamos aqui nesse conteúdo, nesse tipo de assunto, se você está aqui, é porque você já percebeu que de alguma forma você precisa sair do lugar que você está e que você foi condicionado a estar onde você está. E as últimas sequências de vídeos que eu venho trazendo aqui falam a respeito do meu processo, da minha vivência, do que eu estou passando agora, através de uma crise enorme financeira. Só que essa crise também tem me mostrado o lado inconsciente de muitas questões que eu carregava. E eu decidi compartilhar aqui com vocês todo o meu processo, todas as minhas percepções, porque eu percebi que essa também seria uma forma de contribuir com quem estivesse passando a mesma situação, né? E eu queria frisar uma coisa aqui com vocês, que eu acho que vai fazer um tanto de sentido com o que eu quero trazer aqui. Eu sempre me apresentei nos conteúdos anteriores, porque eu já crio conteúdo há mais de 5 anos. Só que eu sempre criei conteúdo de uma forma muito espaçada, assim, esporadicamente. Era uma coisa que eu fazia, não tinha aquele senso de fazer por fazer, assim, porque eu quero fazer. Então, eu percebi que durante todo esse tempo que eu crio conteúdo e tal, eu sempre me colocava como uma pessoa que sabia de tudo. Eu estava aqui para lhe ensinar algo, eu estava aqui para lhe passar um conhecimento e que você precisaria aplicar, porque aquilo ia resolver a sua vida. Só que a gente sabe, né, que a vida real nem sempre é dessa forma que funciona, e a gente acaba entrando num lugar meio que de arrogância, num lugar onde eu me coloco como sendo o mestre e você, um aluno que está aqui para me ouvir e seguir atentamente, seguir seriamente aquilo que eu estou falando. E eu venho percebendo que nos últimos movimentos que eu tenho passado por aqui, além de toda a percepção de prosperidade, de abundância, e todos esses conceitos estarem caindo e se refazendo por aqui, eu vi que junto com isso, e eu acredito até que faça parte desse processo, eu vi me desconstruindo também dentro desse conceito, dentro dessa ideia do que eu passo aqui, de como eu passo as informações para vocês. E eu vejo que está tudo muito conectado, muito ligado, sabe? Porque quando eu entro naquele senso de preciso provar algo para me sentir merecedora de algo, eu me coloco num lugar diferente daquilo que eu estou. Então, passar uma imagem que não corresponde àquilo que eu sou realmente faz com que eu me afaste da abundância, porque a abundância é o reflexo daquilo que você é. Se você finge ser alguma coisa que você não é, a abundância que vier, aparentemente, ela também vai ser uma farsa, né? Então, eu decidi experimentar esse meu lugar de vulnerabilidade, esse lugar onde eu exponho a minha situação, independente se eu cheguei lá ou não, independente de que se as pessoas vão chegar aqui e vão dizer, ah, mas como é que você está ensinando algo se você nem atingiu esse algo ainda, né? Porque tem muito comum a gente ouvir conselhos que dizem assim, você só vai seguir, siga conselhos de pessoas que já atingiram aquilo que você quer atingir. E até certo ponto é correto, ok. Você deve se inspirar em pessoas que já atingiram o objetivo que você quer atingir. Porém, existem muitas pessoas que estão num caminho honesto, sincero, que querem realmente entregar, contribuir na sua vida, só que por você se manter tão fechado assim, acaba deixando passar informações valiosas, informações que poderiam contribuir realmente para o seu processo, simplesmente porque você olha para a pessoa e não dá credibilidade a ela, né? Então, eu percebi que eu acabei vencendo um pouco esse lado, essa dureza, essa rigidez que eu tinha de me mostrar como um ser vulnerável, que também passa por processos, mas que de forma muito honesta e muito constante está tentando sim entender do lado de cá para que eu seja ainda mais honesta com os conteúdos que eu entrego aqui. Então, já entrando um pouco dentro do assunto da prosperidade, eu acho que isso tem muito a ver, porque quanto mais real a gente é, mais real a nossa vida vai ser. E
essa inteireza que a gente entrega para a vida é justamente o contexto real da abundância, né? Então, quanto mais você é você, quanto mais você expressa as suas vulnerabilidades, os seus momentos de vida, quanto mais você expressa aquilo que você é, sem máscara, sem tentar fingir, sem tentar passar a ser algo que você não é, mais isso vai chegar para você, mais as coisas começam a clarear em sua mente e te levam a caminhos onde a verdadeira abundância pode chegar. Mas, depois de entregar tudo isso aqui, quase 5 minutos falando sobre isso, vamos entrar aqui no ponto principal do vídeo, que, como eu disse, eu dei essa breve introdução para que você perceba de uma forma mais consistente o que eu quero trazer aqui para você agora. Se você vem acompanhando os meus últimos vídeos, a minha série de vídeos, eu venho falando muito da minha questão financeira. Se você ainda é novo, se você é novo por aqui, né? Entra no canal e assiste os vídeos anteriores para entender um pouco melhor. Mas eu estou passando aqui por uma crise financeira, a pior crise financeira da minha vida, e que eu tenho usado ela para tentar entender com calma, com paciência, com silêncio, sem surtar, sem me preocupar, para entender realmente o porquê que eu estou manifestando essa realidade. E eu considero que a nossa realidade é uma expressão física, material e palpável do nosso inconsciente. Então, toda situação que aparece para a nossa vida, que a gente considera como ruim, é o nosso inconsciente querendo nos mostrar que algo lá dentro de nós não está alinhado com toda a abundância, toda a potência, toda a grandeza que a gente tem dentro da gente. Então, passando por essa situação, eu decidi que eu não ia mais entrar em estado de fuga, não ia mais endoidar buscando soluções aqui na matéria. Por mais que a situação pareça difícil, eu decidi, escolhi e determinei que eu vou passar por essa situação com calma, com leveza e com muita serenidade. E é isso que eu estou fazendo. E depois de todos esses processos e esse tempo vivenciando tudo isso, eu tenho chegado em lugares conceituais, mentais, emocionais muito profundos e que eu acredito que está ligado ao inconsciente coletivo. E diante das percepções que eu venho trazendo, mais uma coisa eu quero acrescentar aqui para você, para que você possa entender como é que essa dinâmica do dinheiro, da prosperidade funciona com a gente. No meu último vídeo que eu postei aqui, eu falei sobre o senso de inferioridade que a gente é ensinado a acreditar a respeito do dinheiro. Se eu coloco o dinheiro como sendo um ser superior a mim, que é como a gente é ensinado dentro desse método capitalista que a gente é inserido, a gente cresce inserido. Então, se eu coloco o dinheiro como sendo o rei do mundo, isso eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, corre lá para assistir. A gente automaticamente se coloca como algo inferior. Se eu me considero inferior, obviamente eu vou começar a correr atrás desse dinheiro, a correr atrás como se eu dependesse daquilo para existir. Só que a gente existe por si só, independente se tem dinheiro ou não. Mas enfim, quer entender melhor, vai assistir o outro vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero trazer uma visão mais aprofundada dessa ideia, desse conceito, dessa percepção. Porque a partir do momento que a gente se coloca como inferior ao dinheiro, eu de novo vou trazer aqui a analogia de um relacionamento amoroso. Quando a gente entra num relacionamento amoroso e a gente percebe que a gente se anulava, desculpa, quando a gente percebe que a gente se anula demais dentro daquela relação, e eu acredito que quem passou por relacionamentos abusivos vai entender perfeitamente o que eu estou falando aqui. Quando a gente está inserida dentro de um relacionamento abusivo, a gente se anula completamente para agradar aquela pessoa. Então, aquela pessoa começa a determinar o que a gente vai vestir, o que a gente vai comer, quando a gente vai sair, para onde a gente vai sair. Então, dentro de um relacionamento onde existe esse grau de superioridade ou de autoridade sobre o outro, a pessoa que está sendo vítima da situação, ela vai se colocar como alguém que não existe e que alguém que não tem escolhas próprias, que depende do outro para existir, para fazer qualquer coisa. Agora, vamos trazer essa visão para o dinheiro. Se o dinheiro fosse uma,
uma pessoa com qual a gente se relaciona e que a gente tem um relacionamento abusivo. E um parênteses aqui, o dinheiro em si, ele é uma energia neutra. Só que a gente aprendeu a ver o dinheiro de uma forma abusiva. Onde o dinheiro tem essa energia autoritária, onde o dinheiro tem essa essa ideia de que ele é superior e que ele que faz com que a gente decida as nossas, ou melhor, ele faz com que ele decida o que é que a nossa vida vai se tornar, como a nossa vida vai se tornar. Então, o poder de escolha não está com a gente, né? Porque a gente acreditou que o dinheiro era o rei do mundo, que o dinheiro era aquele que mandava em tudo. Então, com essa percepção, todo o poder de escolha é tirado da gente. E aí a gente começa a ver o dinheiro, ou melhor, a fazer as nossas escolhas baseados naquilo que o dinheiro quer. Quantas vezes você deixou de comprar um lanche porque você pensa, mas eu não tenho dinheiro para isso? Você não está escolhendo por você, o dinheiro está escolhendo por você. Entende? Então, quando a gente diz, eu quero comprar uma roupa, mas essa roupa está muito cara, mas eu gostei tanto dela. Novamente, você não está escolhendo, o dinheiro está escolhendo por você. Então, tudo aquilo que a gente deixa de fazer, que é da nossa vontade, que a gente gostaria muito, pelo argumento de que não temos dinheiro para isso, é o dinheiro que está escolhendo por você. Por quê? Porque você não encontrou a força dentro de você, dentro dessa relação, para dizer: eu tenho a minha individualidade, eu tenho poder para escolher por mim. Eu não preciso mais que você decida por mim o que eu quero, o que eu posso, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, né? Então, quando a gente começa a quebrar com essa ideia de que o outro é superior a mim, de que o dinheiro é superior a mim, todo o conceito, todo o poder de escolha começa a retornar para a gente. E a gente diz, epa, pera lá, o dinheiro, ele está aqui para ser usado por mim, para contribuir comigo, né? E aí, quando a gente começa a retornar esse poder para nós, a gente para de olhar o dinheiro como sendo algo que dita as nossas regras. E a gente começa a escolher a partir de nós mesmos, não pela falta de dinheiro. Entende? Então, eu acho muito interessante essa analogia com o relacionamento amoroso, porque, como eu disse, quem viveu um relacionamento amoroso consegue compreender categoricamente o que eu quero falar aqui. Justamente porque quem está ou quem esteve em uma relação abusiva consegue compreender o quanto que a gente se anula para cumprir as escolhas, as vontades do outro. Então, estar dentro de uma relação onde a gente se diminui, onde a gente perde o nosso poder de escolha, é dar total autoridade ao outro para ele fazer aquilo que a gente quer. Ele fazer escolher aquilo que a gente vai querer, né? Então, toda essa percepção que eu venho tendo a respeito desse conceito de que o dinheiro é maior, tem caído por terra e tem me feito perceber o quanto de poder de escolha eu não tinha. Mas aí agora você pode perguntar, Josi, mas como é que eu vou fazer algo que eu não tenho dinheiro? Como é que eu vou escolher algo se eu não tenho dinheiro? E aí onde eu digo o porquê que tudo isso é tão, tão, tão profundo, todas essas camadas que eu tenho acessado é tão profunda. Porque não é sobre o fazer aqui na Terra, é sobre uma intenção interna. É uma sensação interna onde você não se vê mais escravo do dinheiro. Quando você se liberta de uma relação amorosa, você consegue sentir a liberdade. Então, é uma coisa interna, é um movimento interno, não é algo que acontece momentaneamente, instantaneamente aqui do lado de fora. É uma sensação interna de escolha, de você sentir o seu poder de escolha retornando para você. E é a partir daí que o dinheiro vai olhar para você e vai dizer: caramba, essa pessoa está diferente. Não é assim que acontece muitas vezes dentro das relações humanas? Quando você começa a se posicionar, quando você começa a estabelecer a sua individualidade dentro da relação, parece que a pessoa que está com você vai ter dois caminhos: ou ela vai se afastar, né, por ser uma pessoa tóxica, ou ela vai permanecer e vai dizer, cara, realmente essa pessoa está mudada e eu gosto de ver ela assim, né? Se a pessoa também for uma pessoa saudável,
mas que tem apenas traços ali tóxicos e que ela reconhece que pode melhorar, que é, no caso, a questão do dinheiro, né? Porque, como eu disse, o dinheiro é energia neutra. Ele não é um ser abusivo, ele não é um ser amoroso. Ele é neutro. Ele vai corresponder àquilo que você está entregando. Se você se sente inferior, ele vai ser superior e vai se colocar como um ser abusivo. Agora, se você se sente neutra, se você se sente neutra não, neutra nesse sentido de eu sou eu existo e eu tenho as minhas escolhas, ele vai corresponder a isso, né? Que ele vai atender aquilo que você está refletindo. Então, quando a gente coloca nesse lugar da relação, o dinheiro ele vai começar a corresponder àquilo que você está entregando. Ele vai olhar para você e vai começar a te admirar e dizer: "Tá, essa pessoa tá mudada. Essa pessoa tá mudada e, eu quero fazer as vontades dela, porque agora eu começo aqui a querer ficar com ela, porque ela agora tem posição", né. E isso tem sido muito marcante para mim, porque eu sempre fui aquela pessoa que me mantive, ausente de escolhas, né. Eu não me posicionava, eu não tomava partido, eu era a pessoa aquela água de batata, né, que não tinha gosto nenhum, insossa, e não me posicionava. Mas a partir do momento que eu comecei a escolher de forma consciente o que eu queria e o que eu não queria, essa percepção interna, através dessa coisa de eu não sou inferior ao dinheiro, eu comecei a retomar o poder para mim e aquela sensação de: "Ah, eu ainda não tenho dinheiro, não tenho dinheiro manifestado, né, da forma como eu queria aqui na minha realidade". Mas a sensação interna de: "Cara, agora eu tenho poder de escolha e não dependo mais do dinheiro para que isso se manifeste, porque o poder está em mim. Eu tenho poder de escolha, não é mais o dinheiro que escolhe por mim", né. Então, de novo, é uma sensação interna, é aquilo que está dentro, uma coisa profunda de intenção que a gente coloca dentro da escolha, né. Então meu convite hoje é fazer com que você reflita aí sobre quanto de poder você está colocando no dinheiro para determinar como vai ser a sua vida, né. E como eu disse, a mudança ela não é instantânea, ela não é assim num passe de mágica que acontece na sua realidade. A intenção, o interno ele precisa perceber isso primeiro, para que o externo comece a acontecer, né. Então, quando você escolhe desse lugar profundo, desse lugar de: "Eu estou no meu lugar de escolha, porque eu sou o que eu sou e eu tenho esse poder". Não é mais o dinheiro que determina isso para mim. Não é mais o dinheiro que determina como eu vou vestir, como eu vou viver a minha vida, porque eu não sou inferior ao dinheiro, né. Aí o dinheiro ele vai começar a refletir de uma forma muito mais orgânica e harmônica para você, porque você assumiu o seu lugar, você assumiu a sua postura diante da sua própria vida. E é disso que o dinheiro gosta, é disso que as relações humanas poderiam e precisam ser estabelecidas também. Cada um vivendo a sua individualidade, vivendo a sua individuação, como diz Jung, sendo e posicionado na sua vida como sendo protagonista da sua vida, sem depender de coisas externas para determinar como vai ser a sua vida, né. Então, esse foi mais um vídeo aqui para o canal, eu espero que possa chegar aí de uma forma esclarecedora, como tem se descortinado aqui para mim. E de novo, eu trago aqui esses conteúdos para poder mostrar para você que a gente está aqui num caminho junto, né, tá todo mundo caminhando junto. Por mais que a gente olhe para a internet, olhe na internet e veja muitas pessoas que aparentemente está num lugar muito mais avançado que a gente, cada pessoa está enfrentando os seus problemas, os seus BOs, e por mais que aparentemente esteja, assim, mil maravilhas, ou mesmo o contrário, né, aparentemente está um caos a vida da pessoa, a gente sempre, todos nós temos algo a ensinar, né, e a gente precisa estar atento a observar essas pessoas que chegam na nossa vida, no nosso caminho, porque todos têm algo a nos ensinar, né, independente das situações que eles estejam. Então, estou aqui fazendo a minha parte, contribuindo, colaborando com você,
através do meu processo, para que você também entre nesse lugar de protagonismo da sua própria vida, tá? Então a gente está aqui para te ajudar, para colaborar aí com o seu processo também. É só entrar no link aqui da descrição e também vou deixar no primeiro comentário fixado para que a gente se encontre e a gente faça esse processo de uma forma muito mais aprofundada, né? Se você quer seguir aí, continuar com esse processo de percepção interior, de desvendar o seu interior através da realidade que você tem vivido, essa consultoria com certeza é para você, porque nada paga a sensação interna de acessar e de sentir essa paz, esse equilíbrio, e a gente vê a manifestação cada vez mais clara. E a gente vê uma manifestação cada vez mais clara do nosso real ser, né? Então é isso que a nossa consultoria faz e está aqui para atender você, tá? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve, curte, comenta, faz tudo aí para que esse vídeo chegue para mais pessoas, para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante. Então, grande beijo e até o próximo vídeo.